começar então com o noticiário nacional. A gente fala agora, da crise dos deportados. Uma imagem, eu acho que chamou a atenção de muitos de nós que ficamos ligados aí no noticiário do final de semana, a chegada de imigrantes brasileiros que estavam vivendo ilegalmente nos Estados Unidos, acorrentados, algemados e acorrentados em solo brasileiro. Essa imagem chocou muito, eu imagino, a todos nós, porque as pessoas de fato são tratadas como criminosas. Ainda que estivessem ilegalmente nos Estados Unidos, estavam também tentando ter um ganho, tentando ter uma vida melhor, tentando de alguma forma conseguir um sustento para a família, mandar ajuda para o Brasil. É ilegal? É desrespeito à lei americana, às leis de imigração? Sim, é. Mas tratar todos como se todos fossem criminosos, eu me surpreendi, me choquei muito com a imagem, e eu acho que em função de todo o marketing da campanha de Donald Trump, de dar início a essa deportação em massa, e em tratar os imigrantes como se todos fossem criminosos, essa imagem chocou bastante. E o que surpreendeu é que, na verdade, ela é uma rotina. Os brasileiros deportados já saem dos Estados Unidos algemados e acorrentados desde 2021, quando, durante o governo Bolsonaro, foi assinado um acordo para essa deportação e o uso de algemas, então, foi acordado e autorizado, e esses brasileiros já deixam os Estados Unidos dessa forma. E isso suscitou, claro, um grande debate nesse final de semana, e a gente vai começar o Entre Nós de hoje falando justamente sobre esse tema, para a gente entender melhor como está funcionando, qual vai ser a posição do governo daqui para frente e a condição em que essas pessoas chegaram no nosso país. Vamos acionar a Gabriela Oliveira, direto de Minas Gerais, porque o avião pousou por lá e assim que os passageiros desceram puderam conversar com a imprensa. Nossa reportagem estava mobilizada, a repórter Luciana Viana estava lá no aeroporto de Confins. Gabi, traz pra gente esse relato dos brasileiros e as informações que você tem por aí. Boa tarde. Oi, Renan, boa tarde para você também, para a Adriana, a todos que nos acompanham. Pois é, o Ministério das Relações Exteriores vai questionar o governo de Donald Trump sobre essas dificuldades enfrentadas por esses brasileiros deportados dos Estados Unidos. Os 88 brasileiros desembarcaram aqui na noite do último sábado no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Entre as denúncias estão situações de maus tratos, privação de sono e alimentação, além de condições precárias nos centros de detenção. A nossa reportagem, como você disse, Renan, conversou com 2 passageiros que confirmaram essa situação. Vamos acompanhar o primeiro relato do Erionaldo Santana, falando de como ele se sentiu durante essa viagem. Quando nós chegou lá, primeiro dia nós já ficou detido. Eu nunca fiquei preso no Brasil, nunca tem nada de passagem. E como é que fica agora? Você está aqui, sua esposa lá, existe toda essa questão, né, da deportação, imagino que deve estar preocupado, ansioso. Falar a verdade, eu já chorei, porque a gente nunca ficou separado um do outro. A gente sempre está junto. Eu fiquei sem contato nenhum com ela. Pedi eles, pelo amor de Deus, que avisassem minha esposa. Pois eles nem assim queriam avisar. Eles me jogaram na parede. Não, você tem que sair. Você não serve para ficar mais nos meus países. E já atracou a gema em mim. Eu saí chorando. Não tem como a gente se defender. Porque a gente é tratado lá como se fosse um criminoso. O Jefferson Maia, um outro passageiro do voo de deportados, também fala indignado das humilhações que sofreu na vinda para o Brasil. Vamos acompanhar também. A gente não está ouvindo o áudio do Jefferson, mas ele faz um relato também bastante tocante, né, Gabi e Adriana, falando dessas condições. Ele destaca principalmente o ponto de ter sido acorrentado. Havia o relato ali de muitos brasileiros que foram acorrentados nas mãos, né, usando algemas, também acorrentados nos tornozelos, e alguns deles também estavam acorrentados na altura da cintura. E o Jefferson falou para a nossa reportagem que havia dificuldade até de ir ao banheiro. Não havia essa possibilidade. São alguns dos relatos de possíveis maus tratos cometidos
pelos agentes de segurança dentro dos aviões. Gabi, você quer completar suas É, informações? sim, e a partir desses relatos, Renan, esses relatos, né, fortes, assim, desses tratamentos absurdos, as autoridades brasileiras também se manifestaram contra essas condições impostas aos brasileiros deportados. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, afirmou estar preocupado com essas denúncias e que uma mudança na política de imigração não pode justificar situações degradantes, agressões e maus tratos. Já o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, afirmou que essas condições degradantes são vergonhosas e elogiou a decisão do presidente Lula de determinar a retirada de algemas dos deportados. Como eu disse aqui na abertura, o Ministério das Relações Exteriores classificou isso também como degradante e vai pedir ao governo Trump explicações sobre essa situação imposta aí aos brasileiros deportados dos Estados Unidos que desembarcaram aqui em Belo Horizonte na noite do último sábado. Renan. Obrigado, Gabi, pelas informações. Bom trabalho. Obrigada, viu? A gente já vai acionar Brasília para falar justamente dessas repercussões do Ministério das Relações Exteriores, na Presidência da República, mas antes, eu acho que cada um de nós consegue se colocar no lugar de um desses deportados. Imagina o que é ficar 50 horas acorrentado, sem acesso a banheiro, sem comida adequada, 50 horas sem ter uma condição razoável de descanso. Pegaram um voo, um avião, que eles relataram problemas no ar-condicionado, que as pessoas estavam passando mal, acorrentadas dentro do avião e passando mal, sem conseguir respirar, um calor terrível. Teve discussão dentro do avião, eles alegam que teve agressão, os deportados dizem que foram agredidos dentro do avião, porque reclamaram da situação do ar-condicionado, da falta do ar, e aí desceram em solo brasileiro, contrariando, inclusive, o acordo, porque o acordo era para que eles não descessem em solo brasileiro como criminosos acorrentados, acabaram descendo acorrentados em solo brasileiro em função de toda essa dificuldade de falta de estrutura, de ar dentro da aeronave que os trouxe para o Brasil. É para deportar? É para cumprir a lei de imigração? Ou também é para subjugar? É para humilhar? É para botar de joelhos e dizer assim, vocês são brasileiros, são piores, são inferiores. É para deportar e cumprir a lei de imigração e dar um exemplo para que imigrantes ilegais não se aventurem nos Estados Unidos? Ou é para também exercer um poder, um domínio, e esse domínio vai ao extremo da humilhação, da ofensa moral de tratar todos como criminosos? Não é uma crise de imigrantes apenas, é uma crise, na minha opinião, humanitária, porque você tratar um ser humano que não cometeu um crime hediondo, um assassinato, um roubo, que não cometeu algo mais grave, que não cometeu um crime de que lesou alguém diretamente, que feriu alguém diretamente, tratar como se todos fossem criminosos para deixar uma pessoa acorrentada 50 horas, humano, isso não é, né?